Oi, eu sou o Jun Pope e hoje não tem enrolação. O Justin Baldoni divulgou em seu site uma timeline de quase 200 páginas, detalhando tudo o que aconteceu entre ele e Blake Lively durante a produção do filme E Assim que Acaba. Eu trouxe essa timeline traduzida e explicada, trazendo os fatos sob a perspectiva de Baldoni. Lembrando que esse vídeo tem caráter informativo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal porque deu muito trabalho. Em 1º de janeiro de 2019, Justin Baldoni envia um e-mail para Colin Hoover sobre o livro É Assim que Acaba. Em abril, Colin confirma que ele é a pessoa certa para o filme e sugere que ele interprete o protagonista, Ryle. Com a pandemia, o projeto é adiado, mas retomado em 2022. Em setembro, Justin entra em contato com a organização No More contra a violência doméstica e, em dezembro, Blake Lively aceita ser a protagonista. Entre janeiro e fevereiro de 2023, Blake e Justin trocam mensagens sobre a preparação física dele para o papel e Blake expressa preocupações sobre cenas de sexo. Justin a apoia totalmente. Depois, Blake revela ter faringite estreptocócica e recebe ajuda de uma coach de saúde. Em abril, a equipe realiza um teste de elenco e Blake se mostra feliz com o projeto. Justin também contrata um diretor de intimidade, mas Blake recusa encontrá-lo. Em abril, Blake sugere mudanças nas cenas do filme com foco no aspecto sexual, mas Justin opta por um equilíbrio. Em 14 de abril de 2023, Blake menciona que sua versão do roteiro tem o apoio de Ryan Reynolds e Taylor Swift, o que incomoda Justin, que acredita que o roteiro deveria ser discutido entre os dois, sem a influência de outras pessoas. Ele se desculpa por ter se exaltado após o comentário. No dia 21 de abril, Justin se reúne com o coordenador de intimidade para discutir as cenas de sexo, destacando a importância de garantir uma abordagem feminina nas filmagens, já que o público do livro é predominantemente feminino. As anotações dessa reunião foram mais tarde compartilhadas com Blake, mas ela usou as anotações para apresentar uma reclamação, alegando que Justin mencionava sua própria vida sexual e adicionava cenas de orgasmo para sua personagem. No entanto, as notas refletiam as diretrizes do coordenador de intimidade, que Blake se recusou a conhecer pessoalmente, forçando Justin a repassar as informações para ela de forma indireta. No dia 22 de abril, Justin Baldoni entrou em contato com o treinador pessoal de Blake Lively, amigo dela, para perguntar sobre seu peso, com o objetivo de se preparar para uma cena em que seu personagem, Ryle, levantaria a personagem de Lively, Lily. A intenção era garantir que o movimento fosse seguro para ambos, já que Baldoni tem histórico de problemas nas costas. Lively, mais tarde, alegou que a cena não existia, mas havia um vídeo confirmando os ensaios com uma dublê. Em 25 de abril, Baldoni foi chamado por Lively e Ryan Reynolds para uma reunião, onde Reynolds o acusou de gordofobia por perguntar sobre o peso de sua esposa. O tom agressivo deles levou Baldoni a pedir desculpas várias vezes, mesmo que a pergunta tenha sido feita de boa fé. Reynolds exigiu que a cena fosse removida, e Lively mais tarde alegou que a cena nem estava no filme, o que não era verdade. A cena foi removida a pedido de Lively e Reynolds, e Baldoni reescreveu a sequência para acomodá-la. Baldoni ficou surpreso com a reclamação de Lively, já que ele havia tranquilizado ela anteriormente sobre preocupações com seu corpo. Durante a reunião, Lively deixou claro que se ele não aceitasse a maneira como ela trabalhava, ele teria 2 semanas para substituí-la no filme. Lively sabia que substituí-la seria financeiramente inviável, pois as gravações já estavam na metade, e isso causaria grandes prejuízos ao estúdio e afetaria a reputação de Baldoni e a relação com a Sony. Isso marcou o início de um padrão de exigências de Lively, com Baldoni cedeu devido à falta de alternativas viáveis. Em 25 de abril, a produtora expressou preocupações com o aumento descontrolado do orçamento de figurino, causado pelas interferências de Lively, que ultrapassaram qualquer valor já visto para figurinos em filmes. Em 1º de maio, Lively começou a alterar o roteiro todos os dias, o que preocupou os produtores, que temiam que sua interferência comprometeria o cronograma de produção. Em 3 de maio, Lively e Baldoni continuavam trocando mensagens quase diariamente, com piadas descontraídas até com teor sexual. Em 8 de maio de 2023, o advogado de Lively recebe um nudity rider aprovado pela coordenadora de intimidade, confirmando que Lively e a coordenadora discutiram e aprovaram as cenas de sexo.
No entanto, essas cenas precisaram ser remarcadas devido a doenças e greves, sendo filmadas apenas em janeiro de 2024, fora da fase 1, 15 de maio a 27 de junho de 2023. Em 16 de maio, Baldoni procurou Lively em seu trailer para discutir ajustes no figurino e expressar o desejo de ter mais controle sobre as decisões de figurino. Embora a reunião tenha durado 1h30, Lively distorceu o encontro em sua denúncia, alegando falsamente que Baldoni teve um surto que atrasou as filmagens. Baldoni admite ter ficado emocionado, mas isso ocorreu em resposta a um elogio de Lively sobre seu trabalho. Este episódio marcou o início de uma série de tentativas de Lively de manter controle sobre o figurino. Após as filmagens, houve outra situação envolvendo Lively em seu trailer. Lively estava removendo maquiagem corporal enquanto amamentava, totalmente coberta, e pediu que Heath virasse de costas, o que ele fez. Semanas depois, Lively acusou Heath de ter feito contato visual com ela, algo que ele não se lembra, mas pediu desculpas caso tivesse sido por hábito. Heath sugeriu que Lively realizasse a reunião na manhã seguinte para evitar atrasos nas gravações. A conversa no trailer de maquiagem durou apenas alguns minutos, após os quais seguiram para o trailer pessoal de Lively, onde discutiram as questões de figurino. A sugestão de que Heath a encarou de forma inadequada é falsa, especialmente considerando o contexto da reunião. Além disso, Lively cometeu um erro factual em sua denúncia, alegando que a reunião foi convocada para discutir comportamentos inapropriados no set, quando na realidade o foco era figurino e produção. Lively continuou a compartilhar seus pensamentos sobre sua personagem, inclusive discutindo escolhas de figurino para torná-la muito mais sexy. Ela enviou uma mensagem a Baldoni usando explicitamente a palavra sexy para descrever sua personagem, o que estabeleceu um precedente de que o termo era aceitável no contexto da produção e das conversas informais. Em 22 de maio de 2023, Lively e Baldoni filmaram uma cena de beijo, onde seus personagens ficam noivos no hospital. Embora Lively tenha improvisado o número de beijos, o beijo em si estava escrito no roteiro. Não houve improvisação inadequada no set e qualquer alteração foi feita por Lively. Como o beijo não envolvia intimidade adicional, não havia necessidade de um coordenador de intimidade, conforme o que foi estipulado no Nudity Rider de Lively. No mesmo dia, Lively se preparou para filmar a cena de parto de sua personagem. Em sua queixa de dezembro de 2024, Lively afirmou que estava majoritariamente nua e que havia pessoas não essenciais no set, mas essa alegação é incorreta. Lively usava roupas íntimas pretas, um traje de gravidez e uma camisa de hospital, cobrindo seu corpo. Além disso, Lively se alarmou ao saber que Baldoni contratou um ator premiado como obstetra, embora o ator tivesse vasta experiência profissional. A queixa de Lively também afirmou que o set estava caótico e sem as proteções industriais padrão, mas isso não é verdade. O set seguiu rigorosamente os protocolos. Lively também alegou que Steve Sarowitz estava presente durante a filmagem da cena de parto, mas isso é falso, já que ele só chegou depois dessa cena. Durante a filmagem da cena em que o elenco usava macacões largos, Baldoni, como diretor, fez um comentário sobre o figurino de Lively, sugerindo que ela retirasse o casaco para combinar com o restante do elenco. Em sua queixa, Lively alegou que Baldoni usou a palavra sexy de forma a fazê-la sentir-se observada e exposta. No entanto, Baldoni estava se referindo ao figurino, e não a Lively pessoalmente, algo que ela própria havia mencionado anteriormente sobre o figurino. Após o comentário, Baldoni percebeu que Lively parecia ofendida e se desculpou várias vezes, cumprindo apenas seu papel como diretor. Mais tarde, uma cena de beijo foi filmada entre os personagens de Lively e Baldoni, e Lively alegou que Baldoni discretamente mordeu e sugou o lábio inferior dela durante a cena, além de improvisar inúmeros beijos. No entanto, essa sequência de beijos estava escrita no roteiro, e qualquer variação foi discutida com o diretor e ocorreu dentro do contexto da cena. Durante o almoço, Baldoni sugeriu que Heath compartilhasse com Lively um vídeo pós-parto da sua esposa, acreditando que isso poderia ser útil para a cena do parto. Lively viu apenas um segundo do vídeo, antes de pedir para ver o restante depois do almoço. Lively mais tarde comparou esse trecho de um segundo com pornografia, o que Baldoni e Heath consideraram uma distorção grave do evento.
O vídeo mostrava uma imagem de uma mãe segurando seu bebê recém-nascido, com a esposa de Heath completamente coberta e submersa em água. Esse episódio foi usado para caracterizar a situação de forma errada, transformando um momento de compartilhamento de uma experiência pessoal em uma acusação infundada. 26 de maio de 2023. Baldoni enviou uma mensagem de texto a Lively, expressando seu compromisso em fazer com que as coisas funcionassem de maneira mais tranquila em todos os aspectos da produção. 29 de maio de 2023. A Wayfarer soube que Lively fez uma ligação ao executivo da Sony, compartilhando algumas queixas. O comentário de Baldoni sobre o visual sexy de sua personagem, que Lively interpretou de maneira pessoal, apesar de ser uma observação benignamente feita pelo diretor sobre o figurino. A exibição de um vídeo pós-parto por Heath, o qual Lively apenas viu brevemente e não queria continuar assistindo na hora. Queixas sobre o primeiro AD sugerindo sua substituição, o que levou à dispensa dela e do segundo AD. Após a ligação, o executivo da Sony perguntou se Lively queria tomar alguma medida formal. Lively informou que não desejava seguir com nenhuma ação formal. O executivo comunicou a Baldoni e Heath, que ficaram surpresos com o modo como os eventos haviam sido relatados. Na queixa posterior à CRD, Lively distorceu os fatos, alegando que havia procurado registrar uma reclamação formal de RH, o que foi desmentido pela Sony. A empresa afirmou que Lively não queria registrar uma queixa formal e apenas queria chamar a atenção para futuros cuidados. 30 de maio de 2023. Refletindo sobre a conversa com o executivo da Sony, Baldoni escreveu uma nota para Lively, buscando reconstruir o relacionamento e esclarecer os mal-entendidos. No entanto, ele percebeu que Lively estava manipulando os fatos. Mesmo assim, pediu ao produtor Mirbaum que enviasse a nota a Lively. 1º de junho de 2023. Ao retornar à produção, Lively solicitou uma reunião com Baldoni e os produtores, onde compartilhou várias queixas, sugerindo que havia reavaliado cada interação da semana anterior e identificado qualquer possível deslize. Esse período mostra uma escalada de mal-entendidos e manipulação, com Baldoni tentando lidar com a situação de forma profissional, enquanto Lively parecia cada vez mais disposta a interpretar os eventos de maneira negativa. 1º de junho de 2023. Durante a reunião com Baldoni e os produtores, Lively revisitou o incidente do comentário sexy, pelo qual Baldoni já havia se desculpado 2 vezes. Mesmo assim, Baldoni pediu desculpas uma terceira vez, buscando seguir em frente. Lively também acusou Heath de tê-la olhado em 16 de maio, apesar de Heath ter se desculpado anteriormente, e Lively ter reconhecido que ele não tinha a intenção de olhá-la. Além disso, Lively falou sobre o vídeo do parto que Heath lhe mostrou e que ela considerou pornográfico, o que Heath negou, explicando que era um vídeo de pós-parto. Lively reconheceu que não tinha assistido ao vídeo, mas Heath se desculpou novamente. A reunião evidenciou que Lively continuava a expressar queixas que a equipe pensava já resolvidas. 2 de junho de 2023. Após a reunião, Lively continuou confortável em convidar Baldoni para seu trailer para ensaiarem juntas as falas enquanto ela fazia a ordenha de leite. 3 de junho de 2023. Sob pressão da Sony e de um produtor que acreditavam que Lively não estava mais se comportando adequadamente com a First AD, primeira assistente de direção, Baldoni e Heath tomaram a difícil decisão de demitir a First AD, apesar de acharem que ela estava sendo injustamente responsabilizada. A substituição causou tumulto no set, já que a First AD era um cargo essencial. Lively e a Sony pediram pela demissão, e a equipe cedeu à pressão. Na mesma data, enquanto Lively se preparava para filmar uma cena emocionalmente intensa no banheiro, um protocolo de set fechado foi implementado para garantir sua privacidade, já que ela estava profundamente conectada à cena, que ela mesma reescreveu. Essa cena não envolvia o personagem de Baldoni. 14 de junho de 2023. Lively fez um pedido incomum para ver os dailies, material filmado do dia. Baldoni, preocupado com a tendência de Lively de tentar controlar a produção, consultou sua equipe, que aconselhou não conceder o pedido, com receio de que ela tentasse editar o filme. Contudo, Baldoni cedeu como gesto de boa vontade e enviou a ela uma playlist selecionada de 5 horas dos dailies. Nesse dia, a produção do filme foi temporariamente interrompida devido à greve da WGA, Guilda dos Roteiristas.
Esses eventos refletem tensões crescentes entre Lively e a produção, com Lively demonstrando um desejo crescente de ter mais controle sobre diversos aspectos da produção, enquanto Baldoni e a equipe tentam gerenciar as expectativas e a dinâmica do set de filmagem. 19 de julho de 2023. Durante a greve do SAG, Lively entrou em contato com Baldoni para perguntar sobre o corte preliminar do diretor e solicitou novamente acesso aos dailies. Baldoni explicou que ainda era muito cedo para compartilhar e prometeu enviar os cortes quando estivesse pronto. Lively, embora relutante, reconheceu que Baldoni, como diretor, deveria ter tempo e espaço para finalizar seu corte, mas continuou pressionando. Baldoni não cedeu à solicitação e afirmou que estava ansioso para mostrar os cortes no momento certo. 25 de agosto de 2023. Baldoni entrou em contato com Lively como prometido e compartilhou suas cenas favoritas do filme, expressando sua empolgação em mostrar mais a ela pessoalmente quando a produção fosse retomada. 17 de outubro de 2023. O agente e o manager de Lively entraram em contato com Heath para solicitar que Baldoni viajasse a Nova York para mostrar a Lively o corte inicial do filme. Heath respondeu que Baldoni não estava disponível para viajar naquele momento, mas que ele estava ansioso para mostrar o corte bruto assim que a produção fosse retomada. 11 de novembro de 2023. O advogado da Wayfarer, tentando manter a produção em andamento, entrou em contato com o advogado, agente e manager de Lively, enviando os materiais de produção solicitados, como sinopse, cronograma e novas páginas do roteiro, e procurou coordenar um horário para Lively visualizar o corte bruto. Baldoni também enviou um e-mail para sua equipe de produtores expressando frustração com a assunção de controle de Lively sobre o filme, que ele e sua equipe haviam trabalhado por anos. Sem mais energia para lutar, ele relatou que estava levantando a bandeira branca e se submetendo, decidindo dar a Lively 98% do que ela quer. Ele também expressou preocupações sérias sobre como lidar com as cenas de intimidade, temendo que qualquer erro ou situação, não conforme aos padrões de Lively, fosse usado contra ele, como já havia acontecido anteriormente. Baldoni pediu orientação aos seus parceiros produtores, dizendo que criatividade é impossível em um ambiente envolto por medo. Um produtor respondeu agradecendo sua análise cuidadosa, considerando as circunstâncias. Esses eventos refletem uma crescente tensão entre Baldoni e Lively, com Baldoni sentindo que estava perdendo o controle criativo do projeto e tentando lidar com as exigências de Lively, especialmente em relação às cenas de intimidade e ao corte do filme. A situação também destaca o impacto emocional e psicológico que a dinâmica no set estava causando para Baldoni e sua equipe. 28 de dezembro de 2023. Lively enviou um e-mail a Baldoni solicitando uma reunião em seu apartamento com ele e a equipe antes do reinício da produção, marcado para o dia 4 de janeiro de 2024. 4 de janeiro de 2024. Baldoni, Heath, um executivo da Sony, um produtor, o A-list producer e o primeiro AD se reuniram no apartamento de Lively e Reynolds em Nova York. A equipe estava preparada para iniciar a próxima fase da produção. No entanto, Lively tinha outras intenções para a reunião. Ela começou lendo de suas anotações no celular, detalhando uma série de infrações alegadas da fase 1. Reynolds repreendeu Baldoni, exigindo que ele pedisse desculpas por ações que não ocorreram ou haviam sido distorcidas. Baldoni resistiu, o que enfureceu Reynolds ainda mais. A reunião terminou com todos, incluindo o novo produtor e o representante da Sony, saindo em choque. O novo produtor comentou que nunca havia presenciado algo parecido em uma reunião, e o representante da Sony lamentou não ter interrompido o ataque a Baldoni. Nota importante: a queixa de Lively sugeriu que uma lista de 30 itens foi acordada durante a reunião, mas muitos desses itens eram infundados e nunca foram discutidos. O único documento compartilhado foi uma lista de 17 demandas, apresentada em 9 de novembro de 2023. 5 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024. Durante esse período, Lively reconheceu que as filmagens foram concluídas sem mais queixas ou disputas. As partes concordaram em seguir as proteções para o retorno à produção, permitindo que o filme fosse completado de forma segura e bem-sucedida.
A produção do filme foi retomada em 5 de janeiro e concluída em 9 de fevereiro de 2024, resultando em um sucesso de bilheteira. 22 de fevereiro de 2024. Baldoni iniciou seu primeiro dia de trabalho na sala de edição com seus dois editores. 24 de fevereiro de 2024. Heath e Baldoni foram informados sobre o pedido de Lively, feito através do A-List Producer, para se juntar a Baldoni na sala de edição. Ela também mencionou que, devido a compromissos com seu próximo filme em abril, não poderia prometer promover o filme se não estivesse envolvida na edição. Esse pedido violou conscientemente o tempo protegido de edição de Baldoni pela DGA. Esses eventos marcam a transição para o final da produção, mas também destacam as tensões contínuas em torno do controle criativo, com Lively tentando se envolver mais na edição do filme e os limites de seu envolvimento sendo discutidos. 25 de fevereiro de 2024. Baldoni envia uma mensagem para Lively e o A-List Producer, informando que ele ainda precisa de algumas semanas para deixar o filme em uma forma apresentável. Ele sugere que Lively se junte ao processo de edição durante a semana de 18 de março de 2024. Lively responde que gostaria de estar na cadeira do passageiro com ele e quer começar o quanto antes. 25 de fevereiro de 2024, Baldoni também envia uma mensagem para seus editores informando sobre a situação. 8 de março de 2024. Baldoni e Wayfarer contratam a Screen Engine para recrutar um grupo de 100 pessoas, 90% mulheres, para assistir à versão atual do filme e fornecer feedback. Baldoni usa os resultados dessa exibição para refinar o corte do diretor. Ele compartilha esses resultados e as pontuações com Lively antes da colaboração planejada na edição. Nota: isso não é uma exibição oficial de teste de audiência. 9 de março de 2024. Baldoni compartilha o corte da montagem do filme com Lively e a informa sobre a mini-exibição de teste de audiência. 12 de março de 2024. Lively se junta ao processo de edição com Baldoni e seus editores. Ela compartilha 7 páginas de anotações que Baldoni e os editores passam horas implementando, embora Baldoni não concorde com todas as sugestões. 3 de abril de 2024. A Sony informa a Wayfarer que Lively escalou suas demandas, agora pedindo tempo solo na sala de edição com seu próprio editor, uma exigência sem precedentes. A situação piora quando a Wayfarer é informada de que Lively deixou claro que não promoveria o filme a menos que sua exigência fosse atendida, o que ameaça os esforços de marketing. Isso foi visto como uma manobra de extorsão para obter controle criativo, com a Wayfarer tendo pouca opção além de ceder. 4 de abril de 2024. O A-List Producer entra em contato com Lively e Baldoni por meio de um grupo de mensagens para solicitar que os 3 participem de uma chamada para discutir assuntos urgentes. Lively não está disponível para falar nessa semana e, no final, não conversou diretamente com Baldoni sobre suas exigências. 4 de abril de 2024. Diante da nova exigência de Lively, editar o filme sozinha com seu próprio editor, a Wayfarer se vê forçada a ceder novamente. Eles concordam relutantemente em permitir que Lively tenha 10 dias na sala de edição com seu editor pessoal, com a condição de que suas ideias sejam eventualmente incorporadas à versão do diretor de Baldoni. Essa concessão reflete o contínuo esforço da Wayfarer para manter a produção no caminho certo, mesmo diante de exigências cada vez mais desafiadoras de Lively. Lively, com cada pedido, deixa claro que sua promoção do filme depende do atendimento de suas demandas. Esses eventos destacam o aumento da tensão em torno do controle criativo do filme, com Lively fazendo demandas significativas durante o processo de edição e a Wayfarer tentando equilibrar as exigências da atriz com o progresso necessário para finalizar o projeto. 17 de abril de 2024. Sony Marketing e Baldoni coordenam esforços para que Baldoni participe do Book Bonanza e mostre ao público uma exibição surpresa antecipada do filme. 18 de abril de 2024. Em uma conversa de grupo com um produtor A-List, um executivo da Sony, Baldoni e Heath, a equipe discute a possibilidade de enviar o editor de Baldoni para Nova York, já que o editor preferido de Lively não estava disponível. Heath ressalta a importância de deixar claro que, embora Baldoni tenha concordado em permitir que Lively participe do processo de edição, isso não significa que ele apoia a ideia.
A concessão de Baldoni foi apenas uma forma de avançar, sem refletir uma confiança ou aprovação nas ações de Lively. 30 de abril de 2024. Lively, ainda insatisfeita, exige mais tempo na sala de edição, adiando o prazo de 1º de maio para 8 de maio. Ela também insiste para que a Sony e a Wayfarer contratem seu editor pessoal. A Wayfarer, diante do pedido crescente, considera conceder a extensão, mas com uma condição: Lively precisaria assinar seu contrato de atuação, que já estava atrasado há mais de um ano, para que sua participação promocional não fosse mais uma ferramenta de barganha. 30 de abril de 2024, Heath é informado de que Lively comunicou ao departamento de marketing da Sony que não aprovaria trailers, spots de TV e outros materiais promocionais se o crédito de Baldoni aparecesse ao lado do seu. A Sony Marketing avisa Heath que ela pode bloquear praticamente todo o conteúdo promocional que envolvesse seu nome ou rosto. Em resposta, Baldoni e a Wayfarer concordam, relutantemente, em remover seu nome do crédito de antes ou acima do título nos materiais de marketing. Esta é mais uma concessão à pressão de Lively para diminuir a presença e influência de Baldoni no projeto. 2 de maio de 2024. Enquanto Lively mantém o filme refém na sala de edição, ela também retarda o marketing do filme ao se recusar a aprovar materiais-chave, incluindo o trailer. Com menos de 3 meses até a estreia, a Sony fica cada vez mais preocupada com os atrasos. Em uma troca de mensagens entre Heath, um executivo de filmes da Sony, e um executivo de marketing da Sony, eles informam que Lively não aprovará o lançamento do trailer a menos que tenha mais tempo de edição com seu editor pessoal. Lively também faz uma ameaça velada, insinuando que poderia mudar de ideia sobre envolver Taylor Swift para garantir o uso de My Tears Ricochet no trailer, caso suas demandas não sejam atendidas. Esses eventos demonstram uma escalada nas tensões entre Lively e a equipe de produção, com a atriz não só controlando o processo criativo, mas também afetando o lançamento e a promoção do filme, colocando a produção sob pressão crescente. 3 de maio de 2024. Diante das ameaças crescentes de Lively, que incluem possíveis atrasos no lançamento do filme e recusa em promover o projeto, a Wayfarer cede novamente às suas exigências. Ela é autorizada a continuar a edição com seu editor pessoal. Além disso, a Wayfarer retira a solicitação para que Lively assinasse o contrato pendente, preferindo focar no progresso do filme. A única exigência é que Lively forneça atualizações até o final do dia 8 de maio de 2024 para permitir que Baldoni revise e incorpore suas edições no corte final. 10 de maio de 2024. Lively, no último dia autorizado para editar o filme, se recusa a entregar o corte ao diretor e informa a Sony que deseja fazer uma exibição para amigos e familiares de sua versão, para coletar feedback e continuar trabalhando nela, sem previsão de custos no orçamento. 13 de maio. Sony e Wayfarer realizam uma exibição oficial de teste do corte de Baldoni para o público em Aliso Viejo, CA. O filme recebe uma pontuação de 94% entre mulheres com menos de 35 anos, o principal público-alvo, e tanto a Sony quanto a Wayfarer ficam extremamente satisfeitas com os resultados. 16 de maio de 2024. O trailer do filme é lançado ao público. 18 de maio de 2024. Lively organiza sua própria exibição para amigos e familiares de sua versão do filme em Nova York, mas não compartilha os feedbacks recebidos com Baldoni ou os estúdios. 20 de maio de 2024. Sony e Wayfarer são informados de que Lively, incentivada pelos feedbacks de sua exibição, exige uma exibição oficial da sua versão do filme. Ameaçando reter a promoção do filme e prejudicar a carreira de Baldoni com acusações falsas, a Sony cede e concorda em realizar uma exibição oficial de ambas as versões. A decisão é tomada com a condição de que, se o corte de Baldoni obtiver uma pontuação mais alta, Lively se comprometerá a cooperar e permitirá que Baldoni termine o filme sem mais interferências. 30 de maio de 2024, Sony e Wayfarer realizam a exibição oficial do corte de Lively em Aliso Viejo, CA. A versão de Lively recebe uma pontuação de 82% entre mulheres abaixo de 35 anos, 12 pontos a menos do que a versão de Baldoni.
Na mesma noite, um executivo de marketing da Sony entra em contato com Lively para discutir os resultados. Lively, no entanto, revoga sua promessa e se recusa a promover o corte de Baldoni, independentemente da performance superior de sua versão. Para complicar, Lively afirma que Colin também se recusará a promover o filme, a menos que sua versão seja lançada, o que foi uma alegação preocupante, considerando a relação de respeito entre Hoover, Baldoni e Heath. Esses eventos refletem uma crescente tensão entre as partes envolvidas, com Lively usando sua posição para influenciar a direção criativa e a promoção do filme, gerando frustração nas equipes de produção e marketing. 1º de julho de 2024. Em julho de 2024, Baldoni estava completamente excluído da versão final do filme. Em virtude de seu cargo na Wayfarer, ele ainda tinha o direito de dar feedback como estúdio. Apesar de seus sentimentos pessoais, ele direcionou seus pensamentos para o único ponto positivo: o filme, que estava sendo feito há anos, estava prestes a ser visto pelo mundo, mesmo que já não fosse mais seu. Os editores originais do filme informaram Baldoni que, pelo último feedback que receberam, ela estava reintroduzindo uma boa parte da versão de Baldoni na versão final. 2 de julho de 2024. Em uma videoconferência via Zoom entre o Wayfarer e o marketing da Sony, a Wayfarer soube que a Sony estava lidando com extensas observações e revisões no plano de marketing devido ao conteúdo da sessão de fotos. Como a Sony acabou contratando a empresa de Reynolds, Maximum Effort, para produzir o conteúdo promocional do filme, o custo da sessão aumentou significativamente devido à taxa mais alta cobrada por eles em comparação com o orçamento inicial da Sony. Vale ressaltar que essa cobrança foi feita apesar de Lively ter afirmado, em uma mensagem de janeiro de 2023, para Baldoni, que a Maximum Effort trabalharia de graça para a família, como mostrado abaixo. Embora a Sony tenha aprovado a sessão, a Wayfarer foi informada de que a Sony não teria acesso direto ao material filmado, pago por eles. A sessão de fotos incluía a participação do elenco em atividades como fazer biscoitos, arranjos florais, passar remendos nas calças e outras ideias excêntricas que, de alguma forma, desvirtuavam completamente o ponto central do filme, evitando a questão da violência doméstica, prejudicando todos os envolvidos. Como destacado no e-mail, a Sony não teve muita oportunidade de se envolver na sessão. 18 de junho de 2024. Lively consegue ser creditada como produtora no filme, apesar de a decisão ser da Wayfarer. Eles também deixam claro que ela não conquistou a marca PGA. 20 de junho de 2024, Lively pede a Baldoni e Heath que escrevam uma carta para que ela ganhe a marca PGA. Eles recusam, causando frustração em Lively. 20 a 24 de junho de 2024. Abel questiona a Sony sobre a sessão de fotos organizada por Lively e Maximum Effort, preocupando-se com a ausência de Baldoni e os possíveis danos à imagem pública. 28 de junho de 2024. Lively organiza uma sessão de fotos promocional com o elenco, exceto Baldoni, com atividades excêntricas e fotos encenadas. 1º de julho de 2024. Baldoni é informado de que partes de sua versão estão sendo reintroduzidas na versão final do filme, mas ele está totalmente excluído. 2 de julho de 2024. A Sony informa que a sessão de fotos organizada por Maximum Effort teve custos mais altos do que o esperado e que distorceu o foco do filme, prejudicando sua imagem. A Sony não teve controle sobre o evento. 11 de julho de 2024. Baldoni planeja uma entrevista sobre seu trabalho no filme, incluindo uma sessão de coloração fictícia para promover o filme. Lively descobre e exige que a Sony a impeça, o que deixa Baldoni frustrado com a interferência nos esforços de marketing. 15 de julho de 2024. Reynolds entra em contato com o agente de Baldoni, atacando sua reputação e sugerindo que Baldoni não comparecesse à estreia. Isso perturbou Baldoni e Heath. 17 de julho de 2024. Baldoni promove o filme na pop-up shop de Lily Bloom, mas Abel informa que ele está sob grande pressão devido às ações de Reynolds, que continua atacando sua imagem. 22 de julho de 2024. Reynolds expressa seu desgosto por Baldoni para um executivo da WME, sugerindo que ele seja um predador sexual. 23 de julho de 2024. Lively exige que Baldoni, Heath e Wayfarer se abstenham de comparecer à estreia, ameaçando um boicote se isso acontecesse. 24 de julho de 2024. Abel,
preocupado com o boicote e com a possibilidade de Lively usar a carta legal contra Wayfarer, solicita a carta de novembro de 2023 de Lively para preparar uma defesa e refutar publicamente quaisquer alegações falsas. 26 de julho de 2024, Baldoni e Heath decidem comparecer à estreia do filme, apesar das ameaças de Lively e Reynolds. Eles acham que a influência de Lively está diminuindo, mas Baldoni ainda tem receios sobre retaliações. Nesse dia, um artigo sobre outro diretor sendo acusado de comportamento inadequado surge, e Baldoni teme que algo semelhante seja feito contra ele. 30 de julho de 2024. Lively exige que Baldoni faça suas entrevistas em um dia separado do resto do elenco, marginalizando-o ainda mais. Abel consegue negociar, e Baldoni faz suas entrevistas no mesmo dia, mas em local separado 31 de julho de 2024. Fãs começam a perceber a ausência de Baldoni no conteúdo promocional online. 2 de agosto de 2024. Baldoni e Heath contratam Nathan e Tag para lidar com a crescente campanha negativa contra Baldoni, incluindo rumores prejudiciais sobre sua religião e sua relação com Lively. A Tag prepara um plano de resposta à crise. 4 de agosto de 2024. Abel e Nathan discutem sobre a situação e como lidar com possíveis ataques à reputação de Baldoni, concordando em manter vigilância. 6 de agosto de 2024. Na estreia do filme, Baldoni é isolado e tratado separadamente do elenco. Ele é retirado do tapete vermelho quando Lively chega, sendo levado para uma exibição separada com sua família. 7 de agosto. Rumores de uma briga no elenco começam a circular, e a ausência de Baldoni nas promoções e na linha do tapete vermelho ofusca o filme, prejudicando sua imagem e a mensagem do filme. 13 de agosto. O New York Post erra ao relatar que Lively teve aprovação final sobre a edição do filme, quando, na verdade, o corte final foi compartilhado entre Wayfarer e Sony. A informação foi corrigida. O Hollywood Reporter também compara Baldoni a Johnny Depp, o que prejudica sua imagem, pois Nathan foi contratado para proteger a verdade. 8 de agosto. Sloane interage com um repórter do Daily Mail, enquanto Jones, agindo por conta própria, desconsidera a estratégia de comunicação da Wayfarer e entra em contato com a mídia. 14 de agosto. Jones tenta assumir o controle da situação, apesar de ter se afastado da liderança da Wayfarer. Ela tenta se reposicionar como figura central, mas suas ações descoordenadas são vistas como negativas, enquanto a Wayfarer foca em gerenciar a crise. 13 de agosto de 2024. A situação continua a se intensificar com Lively e Reynolds buscando desacreditar Baldoni e Wayfarer, o que leva a mais pressão pública. A recusa da Wayfarer em emitir uma declaração de desculpas aumenta ainda mais o confronto entre as partes envolvidas. 14 de agosto. Lively e Reynolds continuam a tentar controlar a narrativa do filme e sua promoção, enquanto Baldoni e sua equipe se veem cada vez mais isolados. A tensão entre os envolvidos se torna um tema central nos noticiários e nas redes sociais, com a situação afetando a recepção do filme, que começa a ser ofuscado pelas disputas internas. 15 de agosto. Com as tensões cada vez mais visíveis, a mídia começa a focar em como a equipe de Baldoni e a Wayfarer estão lidando com a situação e o impacto na carreira de Baldoni. A constante pressão, as acusações e a exclusão de Baldoni de eventos importantes afetam negativamente a percepção pública do filme e dos envolvidos, alimentando rumores de um possível boicote do elenco. 14 de agosto de 2024. Baldoni envia a Abel um TikTok sugerindo que ele está envolvido em algo negativo, mas Abel o tranquiliza, dizendo que não há bomba. Baldoni questiona Nathan sobre a situação e a estratégia, com Nathan afirmando que a rixa com Lively e Reynolds é difícil de resolver, pois nenhum comportamento de Baldoni é aceito. Nathan decide aguardar a orientação de Sloane antes de tomar qualquer ação. 16 de agosto de 2024. Nathan recebe um alerta de um artigo no Daily Mail que pode implicar em uma tentativa de cancelamento de Lively. Ela e Abel discutem, rindo sarcasticamente sobre a situação. 18 de agosto de 2024. Baldoni confirma novamente com Nathan se a situação é controlada, e Nathan assegura que a crise foi causada pelas próprias ações de Lively. 1 de setembro de 2024. Nathan assiste ao filme nos cinemas e compartilha uma mensagem com Baldoni
que reflete sobre o filme e a história pessoal que o inspirou a dirigi-lo. Mais tarde, Lively usaria essa história de forma distorcida para acusar Baldoni de comportamento sexual sem consentimento. 8 de setembro de 2024. Baldoni envia uma mensagem aos seus editores originais, esperando que o filme seja finalizado como originalmente planejado. 20 de dezembro de 2024. Lively apresenta uma queixa formal ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia. À medida que as investigações avançam, evidências continuam a surgir, complicando ainda mais o caso. Com processos movidos de ambos os lados, a disputa legal entre Baldoni, Lively, Reynolds e suas respectivas equipes se intensifica, envolvendo acusações de difamação, manipulação midiática e má conduta nos bastidores de Hollywood. O artigo do New York Times se torna peça central na batalha judicial, com a descoberta de metadados indicando que parte do material foi preparado antes mesmo da publicação. Enquanto isso, o público e a mídia permanecem divididos, e a polêmica ameaça não apenas as carreiras envolvidas, mas também levanta questões mais amplas sobre ética, influência e poder na indústria do entretenimento. Com audiências marcadas e novas revelações surgindo, fica claro que essa história está longe de um desfecho definitivo. No entanto, independentemente do resultado final, o impacto já foi sentido, tanto nos tribunais quanto na percepção pública sobre as complexas dinâmicas de Hollywood. Se gostou desse conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima!